Graças a Deus. Louvado seja o nome glorioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. É Ele e através dele que nós chegamos diante do trono do Altíssimo e alcançamos todas as suas bênçãos, toda a sua misericórdia e compaixão. Tornamo-nos justos perante Ele por conta da fé, a fé exclusiva no Senhor Jesus. Eu queria, minha amiga, meu amigo ouvinte, queria chamar a sua atenção hoje. Você tem a Bíblia aí, pega a sua Bíblia, abra no capítulo 4 de João. João capítulo 4. E se puder, pega o copo com água, coloque aí em cima do seu receptor, do televisor, porque na hora da oração, após a oração você vai beber dessa água, para receber o Espírito de Deus, para receber a cura divina, para ser abençoado. Faça isso aí agora, em nome do Senhor Jesus. Então, nós temos aqui no capítulo 4 de João, a partir do versículo 4, que diz assim: era necessário Jesus atravessar a província de Samaria. Eu quero que você acompanhe bem a leitura, porque eu quero ensiná-la ou ensiná-lo a ler a Bíblia e receber dela o que Deus tem para você, para que você possa compreendê-lo e então corresponder de acordo com essa compreensão. É preciso que você saiba, minha amiga e meu amigo ouvinte, que a maior arma que o diabo tem contra os cristãos é a emoção. É a maior arma que o diabo tem, o maior poder que ele tem contra o povo de Deus é a emoção. E quando se fala em emoção, se fala em sentimento. Sentimentos que remetem a gente para algo que é como espuma, como fumaça, como nuvem passageira. Em dado momento você tem e que não resolve coisíssima nenhuma, não é verdade? Você tem aquela emoção, aquele sentimento, você chora, você grita de alegria e tal, mas é uma emoção pura e nada tem a ver com a fé. É como música, por exemplo, você ouve uma música, o que você mais dá atenção? A letra da música ou a melodia? Então, você mistura a letra com a melodia e, obviamente, você sente algo diferente. Mas quando você percebe, quando você medita na letra da música, então você vê algo inteligente. Mas se você canta a letra dando atenção para a melodia só traz emoção. A melodia é recheada de emoção, já a letra é recheada de inteligência quando a letra é inteligente, quando ela está calcada na palavra de Deus. Então, assim também, no que diz respeito a tudo que nós recebemos, Deus nos deu a palavra. Ele não nos deu e não nos dá a melodia, ele nos dá a letra, a palavra que faz a gente pensar, raciocinar. Então eu quero que você, ao ler a Bíblia comigo agora,
vem aprender a entendê-la, para que você possa receber o espírito dela, o espírito da palavra. Porque Jesus é a palavra. A palavra é Jesus. Quando você obedece a palavra, você manifesta a fé. Você está obedecendo Jesus. Quando você desobedece a Jesus, você desobedece a palavra, você está se recusando à palavra. Então, é óbvio que você, como pessoa inteligente, todos somos inteligentes, então temos condições de pensar, raciocinar e chegar à conclusão. Então, Jesus teve que passar pela cidade de Samaria para chegar até onde ele queria ir, Galiléia. Então, o que aconteceu? Em dado momento, diz o texto ali, que ele chegou à cidade de Samaria e perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E ali tinha uma fonte, a fonte de Jacó. Cansado de viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Então veio uma mulher samaritana tirar água. Os samaritanos não se davam e não se dão com os judeus, e vice-versa. Até hoje, quem vai na cidade onde está esse poço, eu fui lá, você encontra barreiras para entrar lá, porque é um povo separado de Israel. Está dentro de Israel, mas é um povo completamente separado de Israel, inclusive do próprio judeu. Então, eles não se dão. Eles são judeus, mas não se dão por conta da tradição que cada um carrega dentro de si. Então, o judeu não se dá com o samaritano e vice-versa. Então, quando chegou essa mulher samaritana, Jesus disse para ela: dá-me de beber, pois os seus discípulos estavam na cidade comprando alimentos. Então, a mulher samaritana respondeu: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Como? Quer dizer, como é que você tem coragem de pedir para mim, uma pessoa samaritana, você sendo judeu? Quer dizer, veja como as religiões dividem as pessoas, né? A religião é outra arma satânica. É a outra arma forte do diabo. Ela separa, a religião separa as pessoas, divide as pessoas. Faz as pessoas se conflitarem entre si. Então, Jesus replicou para ela: se conheceras o dom de Deus. Ela era religiosa, mas não conhecia o dom de Deus. E quem é o que te pede, dá-me de beber? Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. No versículo 10. Já no versículo 11, respondeu a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? O que chama a atenção de você nesse versículo? Com essa resposta da mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? O que você entende por isso? Bom, no meu ver, tem muitas coisas, mas o que mais chama atenção é o que ela disse para Jesus: o poço é fundo. O poço é fundo. Ela disse: onde, pois, tens a água viva?
Porque o poço é fundo e o Senhor não tem nada para tirar do poço. E é sobre isso que eu queria que você entendesse, minha amiga, meu amigo. O poço é fundo. Quer dizer, a água, para chegar até você e saciar a sua sede, você tem que, quanto mais fundo é o poço, mais sacrifício você tem que fazer. Porém, não importa o sacrifício que você tem que fazer, dada a sua necessidade. Qual é a sua necessidade? Você tem sede. Você tem muita sede. Então, quanto mais sede a pessoa tem, mais sacrifício ela está disposta a fazer para saciar a sua sede. Do contrário, como é que ela pode beber sem fazer o seu sacrifício? Ela tem que sacrificar. Não é uma questão de opção, escolha. Não, ela tem que sacrificar. Dada a situação do poço ser fundo, muito fundo, então ela tem que jogar a vasilha lá embaixo com a corda bastante comprida e depois ficar puxando. É mais sacrifício, mais tempo puxando, mais sacrifício. Ora, o que você quer? O que você quer de Deus? Você quer o Espírito Santo? É isso que você quer? O que você quer dele? Você quer falar em línguas? Ou quer o Espírito Santo? Porque se você quiser falar em línguas, você não vai receber o Espírito Santo. Se você receber o Espírito Santo, você vai receber também o dom de línguas. Você pode falar em línguas naquele momento ou pode falar depois. Mas você tem que priorizar a sua necessidade, sabendo de antemão que o poço é fundo. Quer dizer, para você chegar a Deus, não há como você fazê-lo sem sacrifício. Você tem que sacrificar o seu eu. Não é sacrificar o seu eu naquele momento da busca na oração. Não. Ali é fácil. Você tem que sacrificar o seu eu, quer dizer, você tem que sacrificar suas mentiras, prostituição, adultério, mau caráter. Você tem que sacrificar aqueles desejos ilícitos. Você tem que sacrificar o que você mais gosta nesse mundo. Por exemplo, eu estava lendo aqui um comentário de um rapaz que disse: bispo, eu comecei a fazer o jejum de Daniel, mas aí o meu time, o Corinthians, ia jogar com o Santos. E eu não sabia, quer dizer, eu sabia, mas eu fiquei naquela indecisão. Poxa, ou eu vou assistir o Corinthians ou eu não vou, ou vou continuar no jejum. Quer dizer, aquela criatura entrou num conflito. Entrou no conflito. Ele queria assistir o jogo, queria tomar conhecimento do desenvolvimento do jogo. Mesmo depois do jogo, que ele não viu, ele tinha vontade, a carne pedia: eu quero ver, eu quero saber como é que foi o jogo, qual foi o resultado, porque é o meu time de coração. Por outro lado, havia a voz do Espírito que dizia: olha, você quer o Espírito Santo? Então você tem que deixar isso aí. Ou uma coisa ou outra. Você não pode querer as duas coisas ao mesmo tempo. Você não pode querer chupar cana e assoviar ao mesmo tempo. Não dá. O que você quer? O que você mais quer na sua vida? O poço é fundo. O poço é fundo e exige sacrifício total. Você tem que colocar toda a sua força. Você tem que priorizar. Você tem que colocar toda a sua força acima de tudo para poder beber da água. A água cristalina, a água viva. Essa é a realidade pura, minha amiga, meu amigo. Eu tenho lido aqui pessoas dizendo: bispo, eu estou fazendo jejum, estou colocando toda a minha força, mas eu estou vendo que é muito difícil. Se você começar a olhar para a dificuldade, é porque você não está com tanta sede. Porque quem está com sede não vê as dificuldades, vai fundo, está disposto a sacrificar tudo, quer nem saber o que está
rolando ao seu redor, porque ela está determinada àquilo. Veja só, por exemplo, apenas como exemplo, você já amou uma pessoa? Eu já. Eu já amei e continuo amando. Mas eu já amei outras pessoas também. E quando eu amava uma pessoa, eu queria aquela pessoa acima de tudo. Eu queria acima de tudo. Eu não pensava em mais nada, somente nela. Eu queria, eu estava disposto a fazer qualquer coisa para tê-la nos meus braços. Quer dizer, por conta do meu amor, eu a queria a qualquer preço. Estava disposto a qualquer coisa por essa criatura. Quando a gente ama, quando a gente está fissurado numa pessoa, então a gente está disposto a qualquer coisa para ter aquela pessoa do nosso lado. Da mesma forma, o viciado, quando acabou a droga, ele quer outra. Ele não vê nada diante dos olhos dele, porque enquanto ele não tiver a droga, ele fica desesperado. Então, ele é capaz de roubar as coisas de casa, ele é capaz de matar por R$ 10 para poder pegar uma pedra de crack. Ele faz qualquer negócio, está pronto para sacrificar qualquer coisa, até a liberdade dele, para ter aquela pedrinha. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, tudo que a gente quer de verdade, de todo o coração, com todas as nossas forças, a gente fica disposto a pagar o preço, a sacrificar o que a gente é, o que a gente tem, o que a gente pretende ter, o que a gente pretende ser, tudo. Tudo, 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 tudo. Por quê? Porque a gente quer porque quer. Você sabe disso. Eu estou falando, eu tenho certeza que muitas pessoas estão dizendo, é verdade, bispo, é verdade. Eu daria tudo para ter a minha esposa de volta. Mesmo sabendo que ela traiu, mesmo sabendo que ela fez isso, fez aquilo. Olha, meu amor, a minha paixão é muito maior. Eu lembro até que o bispo Clodomir falou para mim, bispo, eu namorava uma garota e eu gostava tanto dela, tanto dela, tanto dela, mas ela não queria nada comigo. Um dia eu cheguei para ela, ô fulana, fica comigo, pelo menos por compaixão. Mesmo que seja por pena, fica comigo. Quer dizer, a pessoa se humilha, vai lá abaixo do fundo do poço, sacrifica tudo, até mesmo a sua honra, para ter aquilo que ela quer. Ora, minha amiga e meu amigo ouvinte, você que me ouve e que diz assim, bispo, eu não sei mais o que eu faço. Eu já fiz isso, já fiz aquilo outro e ainda não recebi o Espírito Santo. Não recebeu, meu caro amigo? Você não recebeu? Por quê? Porque o poço é fundo. E por ser fundo, você tem que sacrificar. Mas tem que sacrificar de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Você tem que abrir mão de tudo. Você para casar, eu disse na mensagem de ontem, você para casar com Deus, você tem que se divorciar do mundo. Você não pode casar com Deus ainda ligado com o mundo. Não, você tem que abandonar o mundo, divorciar-se do mundo para poder casar com ele. Quando a pessoa se divorcia do mundo, então o Espírito Santo vem sobre ela automaticamente, naturalmente. Pode ter certeza. Olha, vamos continuar lendo o texto que nós vamos descobrir isso. O poço é fundo, não se esqueça. O poço é fundo e por ser fundo exige sacrifício. Sacrifício total. Então Jesus respondeu para ela, quem beber esta água aí do poço, tornará a ter sede.
Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. É muito forte isso. Nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Será nele uma fonte, quer dizer, imagine você carregar essa fonte dentro de si. É muito forte. Imagine você ser a fonte. Ao invés de ir à fonte, você ser a própria fonte. É o que Deus falou para Abraão. Sê tu uma bênção. E é o que Deus quer fazer de você. Que você seja uma bênção. Mas para que você seja uma bênção, você tem que beber da água que o Senhor Jesus, e somente Ele pode lhe dar, que é o Espírito Santo. Mas para que você possa beber da água que Jesus vai lhe dar, ou quer lhe dar, você tem que se divorciar do mundo, você tem que abrir mão da sua vida errada. Você tem que abrir mão. Não é questão de mérito. Você não vai receber a água da vida, o Espírito Santo, porque você merece ou você deixa de merecer. Não, não. Você não recebe o Espírito Santo porque você almeja receber o Espírito Santo. Tampouco. Você só vai receber o Espírito de Deus quando você manifestar a fé. A fé que envolve o sacrifício do seu eu, que envolve o sacrifício do seu egoísmo, das suas mágoas. Você tem mágoa de alguém, você tem que orar por esse alguém para deixar essa pessoa livre. Você tem ódio, você tem rancores, você tem invejas, você carrega dentro de si sentimentos ruins. Então, você tem que sacrificar tudo isso. Você tem que sacrificar ao ponto de pedir perdão à pessoa que lhe fez mal. Mas, ô bispo, isso é demais. Como é que eu vou pedir perdão a uma pessoa que me fez mal? Mas minha amiga, quando você pede perdão a ela, você se libera, você fica livre. Então, você tem que se livrar de tudo que você carrega nesse corpo, que exteriormente é lindo, mas por dentro está podre, está se desfazendo, deteriorado. Ora, minha amiga e meu amigo ouvinte, o poço é fundo, porque ele é fundo, você tem que fazer sacrifício de tudo para poder saciar a sede que você tem. Você diz que tem sede, você diz que quer beber da água da vida. Você diz, não, eu quero o Espírito Santo. Bispo, eu quero o Espírito Santo. Eu tenho aqui muitos relatos no meu blog, pessoas dizendo, não, bispo, eu estou disposto a lutar. Teve uma pessoa que disse, bispo, olha, eu vou fazer esse jejum até eu receber o Espírito Santo. Olha só que sacrifício. Eu vou fazer esse jejum, mesmo que ele termine. E se eu não for batizado, não importa, eu vou continuar no jejum, eu não vou deixar esse jejum enquanto não houver o quê? A presença de Deus, enquanto eu não beber dessa água. Quer dizer, é uma determinação que demonstra a fé, que está disposta ou disposto a fazer o sacrifício que se fizer necessário para tomar posse da água que vai saciar a sede para sempre. Minha amiga, meu amigo ouvinte, Jesus disse, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. De maneira nenhuma o lançarei fora. Então ele o recebe. Mas o fato que muitas pessoas estão em muitas igrejas, inclusive na Igreja Universal do Reino de Deus, que no fundo, priorizam outras coisas. Priorizam o casamento, priorizam a vida econômica, priorizam a sua profissão, seus estudos, seu pai, sua mãe, seus filhos, sua família. Priorizam tudo. Eu quero lembrá-los que no início
eu ouvi a palavra de Deus quando eu tinha 18 anos, por aí, na faixa de 18 anos, e eu tinha que dar o meu coração para Jesus, se eu quisesse a salvação da minha alma. Mas eu tinha que colocar a minha mãe em segundo plano. Eu tive que escolher, eu tive que fazer a minha escolha. Eu tive que ter uma prioridade. O que eu quero? O que eu queria? Não, eu queria ter a certeza da minha salvação. Então, por causa disso, eu coloquei a minha querida e saudosa mãe de lado e abracei a fé em Jesus. Ela ficou até triste, porque ela ficou em segundo plano. Ela sentiu isso, mamãe sentiu isso. Tanto que ela, naquele tempo, ela dizia, poxa, você parece que está fanático. Primeira coisa que ela falou. E aquilo me doeu muito, porque eu não estava fanático, é que eu tinha feito a minha opção. Mas aquilo me tocou muito, eu fiquei triste, puxa, até a minha mãe, que ao invés de me ajudar, me estimular, a pessoa que eu mais amo neste mundo está me ferindo por causa da minha fé. É isso mesmo. Quem não aborrecer a mãe, pai, filho, marido, Jesus tinha dito isso. Então eu estava consciente, eu tinha que tomar a minha decisão. E você também. De repente, você quer o Espírito Santo para que o Espírito Santo venha trazer para você o seu marido de volta, a sua mulher de volta, os seus filhos largar as drogas e etc, 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 etc. Talvez você queira o Espírito Santo para poder que o Espírito Santo te ajudar a você casar com aquela pessoa e fulano e beltrano e tal. Isso aí é claro, evidente que você não vai receber o Espírito Santo nunca enquanto você estiver pensando dessa forma. O Espírito Santo não vem para te servir. O Espírito Santo vem para ser servido por você. Quem quer o Espírito Santo é para saber, ó Deus, o que o Senhor quer de mim? Para servi-lo e não vir servi-lo. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, Deus conhece as intenções do nosso coração. Eu digo para os pastores, olha, sabe por que muitos pastores crescem e outros não crescem? Não desenvolvem o seu ministério? Já que tem o mesmo espírito que eu tenho, por que eu desenvolvo o meu trabalho e você, que tem o mesmo espírito que eu, não desenvolve? Por quê? Sabe por quê? Porque a intenção sua, a sua intenção não é desenvolver o seu trabalho. A sua intenção é ter sucesso no seu trabalho. Aí, quer dizer, a coisa muda. A coisa muda de figura. Mas, bispo, se eu tenho sucesso, vai crescer a obra. Sim, porém a sua intenção é má, porque você está pensando em si. Você está querendo servir a si próprio e não servir ao Senhor. Aí está a diferença. E sendo assim, você pode ter certeza que o seu ministério não vai crescer. Porque a intenção sua é má. Deus vê as profundezas do nosso ser. As profundezas do nosso ser. Não é simplesmente o que sai da nossa boca, não. Ele vê o que está lá dentro, no fundo, no fundilho de cada um de nós. Ora, minha amiga, meu amigo, é por isso que muitas pessoas se frustram quando buscam o batismo com o Espírito Santo, quando fazem o jejum de Daniel, elas fazem um sacrifício físico, mas não fazem um sacrifício espiritual. Esse que é o problema. Elas querem beber, mas não querem pagar o preço por essa água viva. Não querem. E assim sendo, fica difícil para Deus vir para ela. Imagine como é que Deus vai casar com uma pessoa que está com meio coração. Você aceitaria, você que é moça, você que é rapaz, você que é jovem ou que mesmo que tem uma certa idade e tal, você aceitaria subir no altar com uma pessoa que você sabia, tem certeza que está ali apenas uma parte dela? Claro que não. Isso é maluquice, isso não existe.
Você quer a pessoa por inteiro, é ou não é? Quando a pessoa sobe no altar, os noivos chegam no altar, eles querem, poxa, se entregar ali, jurar, fazer qualquer coisa. Ó, eu juro na saúde, na tristeza, na alegria, na pobreza, na riqueza, seja lá o que for, eu quero ficar com ela, eu quero ficar com ele. Então, a pessoa se entrega 100%. Ora, você acha que o Espírito Santo vai aceitar parte de você, minha amiga, meu amigo ouvinte? Você acha que o Espírito Santo vai aceitar 99,9% de você? Não. Ele quer 100%. 99,9% não vai satisfazê-lo. É tudo ou nada. Por isso que nós temos ensinado na fé, a fé que envolve o sacrifício, é tudo ou nada, ou é ou não é, ou vai ou racha, ou tudo ou nada. Quem crê vai, quem não crê fica. Quem crê obedece, quem não crê não obedece. Quem crê se despoja de tudo do mundo, se divorcia de tudo, de todos, para casar com o Senhor, porque valoriza o Senhor. Assim é a sede. Quando a pessoa tem realmente sede, quando ela está desesperadamente sedenta, o que acontece? Ela está disposta a qualquer coisa, a qualquer sacrifício para tomar posse da água que vai aliviar a sua sede. Minha amiga, meu amigo ouvinte, agora você já começa a entender o porquê que você fez tanto sacrifício e não aconteceu nada. Os seus sacrifícios, na realidade, não foram sacrifícios, foram meio sacrifício. Ou é ou não é, ou tudo ou nada, ou tudo ou nada. E eu vou dizer para você uma coisa, na Igreja Universal, nós levamos essa fé para as pessoas no pedido, na necessidade que ela quer, por exemplo, ela fazer o seu pedido, priorizar o seu pedido e sacrificar. Por que nós falamos em sacrifício econômico? Porque o sacrifício econômico reflete o que está dentro da pessoa. Se ela não fizer o sacrifício econômico de acordo com o que ela quer, então ela faz meio sacrifício, ela dá mais ou menos. Então, é claro que o sacrifício dela não é sacrifício. Não é o sacrifício exigido. É tudo ou nada. Quando eu era solteiro, eu tinha uma vida razoável. O dinheiro que eu ganhava era só para mim. Eu fazia compras, roupas, comprava roupa, todo ano fazia o meu crediário e tal. Eu vivia uma vida assim, livre. Porém, quando eu encontrei a Esther, eu abri mão de me vestir melhor, eu abri mão da minha liberdade, que é a coisa mais gloriosa que a gente tem, que o ser humano tem, que é a liberdade, especialmente quando encontra com o Espírito Santo. A gente voa, viaja, por causa do Espírito de Deus. Mas quando eu encontrei a Esther, eu abri mão da minha liberdade, eu abri mão das minhas diversões, eu abri mão de tudo. Eu abri mão de outras garotas, eu abri mão de tudo. Porque eu queria me dar 100% para ela. E ela também abriu mão da vida boa que ela tinha. Ela tinha uma vida razoável. Ela não tinha que trabalhar para se sustentar, não. Os pais davam a ela o melhor e ela tinha uma vida boa. Ela podia dormir até um pouco mais tarde. Ela não tinha compromissos. Não. Ela tinha uma vida boa. Ela não precisava lavar roupa de ninguém. Ela não precisava passar. Ela não precisava cuidar da casa. Ela não precisava fazer comida. Ela não precisava se preocupar com ninguém. Porque ela tinha tudo a seu tempo e a hora, porque os seus pais lhe davam essas condições. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, mas quando nós nos encontramos, quando nós nos gostamos, quando nós nos amamos de verdade, então nós abrimos mão de todas as nossas regalias como solteiros
para casar um com o outro. E ela sabia que casando comigo, ela tinha que lavar minha roupa, minhas cuecas, enfim, fazer minha comida, ela tinha que cuidar da casa, ela tinha que, enfim, ela tinha que trabalhar. E eu, do meu lado, eu teria que trabalhar dobrado, porque antes eu trabalhava para mim. Eu era solteiro, eu só trabalhava para mim. Mas a partir do momento em que ela entrou na minha vida, eu tinha que trabalhar por dois. E essa foi a realidade, minha amiga. Porque havia um amor, uma entrega. E o nosso relacionamento com Deus, remova a palavra amor e coloque fé. Porque o nosso relacionamento com Deus está na fé. A fé que faz a gente se entregar, sacrificar mundos e fundos, sacrificar até família, sacrificar entes queridos, sacrificar a vida regalada ou a vida vulgar que se vive neste mundo, largar mulheres, homens, enfim, largar tudo, tudo que é errado, tudo que é injusto, tudo que é pecado, a gente deixa para lá para beber da água que Deus, na pessoa do Senhor Jesus, dá para aqueles que o buscam de todo o coração, com todas as suas forças, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento, que estão dispostos a sacrificar. Sacrificar mesmo. Mesmo. E se você está disposto a sacrificar agora, se você determina nesse momento, não é isso mesmo, bispo, eu estou disposto a dar tudo agora. E Deus conhece a intenção do seu coração. Se esse desejo que você tem aí agora, de receber o Espírito Santo, se esse desejo está acompanhado da sua intenção de remover o mundo da sua vida, então você vai receber o Espírito Santo agora. Logo na oração você vai receber o Espírito Santo. Porque não é possível, minha amiga. Não tem sentido você entregar tudo para Deus e receber zero. Não receber nada. Receber uma gotinha d'água. Deus não dá gotinha. Ou ele dá ou ele não dá. Ou você recebe o Espírito Santo ou você não recebe. O Espírito Santo não vem por medida. Jesus falou isso. Deus não nos dá o Espírito Santo por medida. É total. É muito grande, é forte demais, é todo. Deus não vem pela metade, ele vem com tudo, toda a sua grandeza, toda a sua força, toda a sua glória, todo o seu poder, toda a sua infinidade de predicados, de qualidades, vem sobre você. Porque você está colocando também tudo de si, corpo, alma e espírito, de todo o seu coração, toda a sua mente, todo o seu entendimento. Se você fizer isso agora você vai receber o Espírito Santo. Agora você vai ser cheio do Espírito Santo. E é o que nós vamos fazer neste momento. Nós vamos aproveitar essa fé que não tem sentimento. Não tem sentimento. Desculpa se você me ouve falar assim, de forma assim abrupta. Desculpa, mas eu não posso ver palavras sensíveis, sensibilizadoras, emotivas para você. É isso aí, ou é ou não é. Ou dá ou desce. Essa é a realidade. Ou dá ou desce. Se você quer dar, toda a sua vida você vai subir agora. Vai receber o Espírito do Altíssimo na sua vida. Vamos falar com Deus. Meu Pai querido e amado, meu Deus, meu Senhor, meu Salvador, meu protetor, meu Redentor, minha glória, minha riqueza, minha salvação. Tu és o meu tudo. E na tua palavra,
O Senhor disse, saiu da tua boca estas palavras, meu Pai, dizendo, todos os que têm sedes, ou todos vós que tendes sede, todos vós que tendes sede, vinde às águas. Aleluia. Oh, meu Pai querido, eu não sei quem está do outro lado do rádio, da televisão. Eu não sei, mas eu imagino muita gente. E gente que tem esboçado essa sede. Eu não sei se todos estão desesperadamente sedentos, mas uma coisa eu sei, que aqueles que estão verdadeiramente sedentos, agora, nesse instante, serão saciados, porque o Senhor não é injusto. O Senhor não é injusto. O Senhor prometeu, o Senhor tem que cumprir. O Senhor não revogou as tuas promessas. E é por isso que eu estou aqui, meu Pai. E é por isso que eu tenho te seguido e servido esses 51 anos. Porque o Senhor prometeu e o Senhor tem cumprido a tua palavra. Ah, poderoso de Israel, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, meu Deus, eu posso dizer, Deus do Edir Macedo, eu posso dizer assim, meu Deus, tu prometeste, o Senhor suspirou, todos vós, merecedores e não merecedores, todos vós, indistintamente, os que tendes sede, vinde às águas. Aleluia. Vós, os que não tendes dinheiro, vinde e comprai. Comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Ó soberano, meu Pai, neste instante tão sublime, tão glorioso, quando eu estou aqui sozinho contigo, e essa minha amiga está sozinha contigo, esse meu amigo também está sozinho contigo, embora talvez esteja num ônibus, em algum lugar, junto a outras pessoas, mas com o seu fone de ouvido, está ligado conosco, em um só espírito, numa só fé, num só coração. Ó poderoso de Israel, nesse instante, mesmo sem palavras, minha amiga não diga nada, meu amigo não diga nada, não precisa falar nada agora, porque a sua sede é o seu grito, a sua sede é o seu clamor, e diante desse clamor mudo, receba a água da vida, beba da água da vida, sacia a tua sede, porque em o nome do meu Deus, do Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, seja saciada, seja saciado. Receba o Espírito do Altíssimo e não se preocupe com as línguas estranhas, nem mesmo que você vai falar em português, ou seja lá qual for a língua. Não se preocupe, porque quando o Espírito do Altíssimo vem recebê-lo, receber isso que você está dando, que é a sua vida, então ele diz
para você, ele ensina você a orar. Ele ensina você o que falar. E é isso que vai acontecer agora, imediatamente após a descida do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, tenha esses momentos sublimes, gloriosos, com Deus aí e agora. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, tu disseste: vinde, comprai e comei, sem dinheiro e sem preço. Quer dizer, não importa o que nós somos, o que fizemos, não importa as nossas faltas, falhas, pecados, erros, maldades, porque nós manifestamos esse desejo imenso, e muito mais do que esse desejo, essa entrega. Nós entregamos a Ti todo o nosso ser, tudo que nós somos, tudo que nós pretendemos ser, tudo que nós temos, tudo que nós pretendemos ter, tudo, nós entregamos nesse altar, em nome e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, aleluia. Louvado, exaltado e magnificado seja o teu nome, soberano de Abraão, de Isaque, de Israel. Tu és digno de toda a glória, meu Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Receba o nosso louvor, a nossa gratidão. Receba essas palavras que exprimem o que está acontecendo. Senhor, amigo, beba da água que representa o Espírito Santo aí, que está com você, mas beba da água da vida e seja cheio do Espírito Santo por toda a sua vida, toda a sua vida. O Espírito de Deus nos dá a armadura que necessitamos para enfrentar o mal, enfrentar o inferno, os desertos, as dificuldades, as injustiças, as calúnias, as difamações e tudo que o inferno trouxer. Com essa armadura, você estará preparado para enfrentá-los e vencê-los, porque o Espírito de Deus está aí com você. Aleluia. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, lembra aquelas palavras de Jesus? Só em pensar nela me dá um gozo na alma. Ele disse assim: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos. Você encontrou o teu marido. O marido que casou com seu espírito e que a partir de agora é dono, proprietário da sua vida. Graças a Deus.
Sotto la luna cammino piano, con le scarpe vecchie di papà, strada parra, lo cori canta, e ti penso mentre va. Sotto la luna cammino piano, con le scarpe vecchie di papà, strada parra, lo cori canta, e ti penso mentre va. A nonna spanna i panni fuori, culo soli che struscia l'aria, o pane caldo sopra la pietra e l'odore di casa mia. Vento di casa, portami a tia, tra le mura du paese mia. Se tu mi chiami, torno con tutto, chianta un limone, ti do lo frutto. Una fontana cantante chiazza i picciri di corrono fora, e una canzone antica ballamo con l'organetto che suona ancora. Una fontana cantante chiazza i picciri di corrono fora, e una canzone antica ballamo con l'organetto che suona ancora. E se lontano vai non scordare, che ogni pezza cagati si può ricostruire. Lo cuore mio sempre ti sapi, torna a casa che lo cielo t'abbraccia. Vento di casa, portami a via, tra le mura tu paesi mia. Se tu mi chiami, torno con